Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de um quadrinho que, meus amigos, eu não tenho dúvida que vai entrar para minha lista de melhores do ano. Eu estou falando de Apesar de Tudo, de Jorge Lafebre, uma publicação que chega ao Brasil pela editora Saquarema, selo QS Comics. Material europeu com um ótimo acabamento gráfico, formato maior do que o tradicional americano, conta com capa dura, papel offset colorido, 152 páginas, ao preço de R$ 75. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material. Falando um pouquinho aqui do autor, o Jorge Lafebre, ele é espanhol e é mais conhecido pelo seu trabalho artístico de altíssimo nível. Já teve alguns quadrinhos publicados no Brasil que contam com a arte dele e outros que já foram anunciados, né? Entre as publicações que já saíram, nós temos os 3 álbuns de Verões Felizes, que saiu pela editora SESI São Paulo, uma parceria do Zidro com o Jorge Lafebre. E que quadrinho, meus amigos! Agora nós temos o Jorge Lafebre debutando como escritor. E o cara é foda também escrevendo. Eu achei realmente um trabalho maravilhoso e eu diria até mesmo perfeito ao que se propõe. Mas quando eu digo perfeito, eu não quero dizer que é o melhor quadrinho de todos os tempos, a melhor obra já feita, ou talvez até seja. O que eu quero dizer é que ela realmente tem tudo o que um quadrinho precisa, tanto em narrativa, como nos argumentos, como nos diálogos, como na arte, em como a história prende a atenção do leitor, em como a história é contada, os pequenos detalhes que estão presentes nessa obra. Tudo funciona de forma redondinha, de forma perfeita. A começar pela capa da edição. Presta atenção só. Nós temos aqui a Ana e o Zeno, que são os protagonistas dessa série. Se você reparar bem nessa capa, nós temos aqui, na verdade, uma poça da água, né? Você pode ver que a água está turva, né? Como ela tivesse com ondas. Se você olhar assim, você vê os pés dos personagens e aqui o reflexo deles, né? Quando você vira de ponta cabeça. Repara também que nós temos aqui os guarda-chuvas, que formam um coração. Olha só a ideia da capa, como ela já diz o que o leitor vai encontrar dentro desse material, que é uma história de romance, com pitadas ali de comédia. Eu não diria que exatamente é uma comédia romântica, eu diria que é um grande romance, um grande amor platônico que envolve os dois protagonistas. Além disso, repare que a maior parte da capa ela traz justamente o reflexo, né, com essa água aqui ondulada, não trazendo exatamente uma definição, né, no traço. Você percebe aqui as ondulações e isso faz jus justamente ao que o autor quer apresentar para o leitor, que é a dúvida, né, desse relacionamento que acontece à distância entre os personagens, uma espécie de amor platônico. Será que em algum momento esse amor ele vai ser realmente definido? Então eu achei a ideia da capa realmente algo sensacional, muito inteligente por parte do Jorge Lafebre. Além dessa capa maravilhosa, nós temos também uma estrutura narrativa desse quadrinho que foge do convencional. Nós temos 20 capítulos dentro desse volume aqui de Apesar de Tudo, e ele começa não pelo capítulo 1, mas pelo capítulo 20. Ou seja, a história ela é contada de trás para frente. É como se a história se passasse no momento atual e depois ela fosse retrocedendo no tempo, não através de flashbacks, mas na própria forma de contar a história. Então nós temos aqui, ó, os personagens no início do capítulo 20 com mais de 60 anos. E aqui no início do capítulo 1, os personagens mais jovens. E reparem aqui, em ambos segurando o guarda-chuva no início do capítulo 1 e também no início do capítulo 20, eles mais velhos segurando guarda-chuvas.
Galera, nós temos aqui dois protagonistas que são antagônicos, eles são opostos, mas existe esse elo, esse amor muito intenso que os dois carregam por décadas. A Ana é retratada aqui como uma mulher com objetivos, com gana, com uma obstinação em conseguir esses objetivos. Ela também quer constituir uma família, fincar raízes ali na cidade onde ela cresceu. Já o Zeno é o oposto, o cara não tem objetivo nenhum. O lance dele é ser bom vivant, viajar o mundo através dos barcos, ele é marinheiro inclusive, acabou fazendo um curso por correspondência e se formou em física, mas é um cara que não consegue ficar no mesmo lugar durante muito tempo. Então é justamente essa forma de viver a vida de ambos os personagens que acaba deixando eles afastados, apesar de todo esse amor intenso que eles têm. A relação dos personagens, ela é construída na maior parte do tempo à distância, através de telefonemas, através de cartas. Tudo isso é abrilhantado pelos textos e diálogos do Jorge Lafèvre. Tudo soa muito poético, bonito, que realmente consegue extrair, né, esse amor dos personagens e transmitir para os leitores. Além disso, a arte do Jorge Lafèvre funciona em perfeita sintonia com o roteiro. Nós somos embalados com esse romance através de um estilo artístico semi-caricatural que bebe das fontes do franco-belga, com bastante leveza no traço, trazendo um dinamismo, um movimento para as páginas. A expressividade dos personagens é muito bem retratada justamente por esse aspecto mais caricatural. A composição dos cenários, os detalhes, o envelhecimento dos personagens, tudo é feito realmente à perfeição. A paleta de cores também traz uma vivacidade para a arte do Jorge Lafèvre. Realmente, galera, nós temos aqui uma obra que funciona em todos os sentidos. Tem algo também aqui que eu achei bem interessante e eu acho que serve como uma espécie de metáfora ou até desejo interior da personagem Ana, que é uma obstinação em criar uma ponte ali na sua cidade. Mas não é uma ponte muito fácil de fazer, ela é inclusive assimétrica quando ela realmente é construída. Mas até chegar na construção dessa ponte, ela junto dos engenheiros tiveram que quebrar a cabeça e ela teve que realmente insistir na construção dessa ponte, visto que o terreno era arenoso, trazia grandes dificuldades para botar as estruturas. Mas essa ponte, no final das contas, ela saiu do papel e foi realmente construída. Então eu tive a sensação que esse era o desejo da Ana em criar essa ponte, né, com o seu grande amor, o Zeno. Galera, realmente nós temos aqui uma obra cheia de significados que funciona muito bem como um romance, com algumas pitadas cômicas. Eu penso que o leitor não precisa ser fã do gênero romance, né, para apreciar esse quadrinho, porque toda e qualquer grande história, para mim pelo menos, se ela tiver qualidade e realmente trazer algo que me empolgue, não importa se é uma comédia romântica, um filme de terror, de suspense, de guerra, de faroeste ou qualquer coisa nesse sentido, eu vou ter uma sensação de plena satisfação. E é justamente isso que eu encontrei aqui em Apesar de Tudo, que tanto no aspecto técnico, de estrutura narrativa, tudo realmente funciona muito e muito bem. E mais um detalhezinho aqui para vocês, galera. No capítulo 1, nós temos uma história que é narrada de trás para frente. Então olha aqui, o personagem caiu na água, aí que ele está saindo da água, voltando para o barco, sendo arremessado, olha só. Então o capítulo 1, ele é narrado de trás para frente. Bem interessante realmente como o Jorge Lafèvre constrói toda essa história. E que nota que eu dou para essa publicação? Depois de tudo isso, não tem como não dar nota 10. Obviamente é um quadrinho sensacional, perfeito, né, ao que se propõe. Então fica a dica dessa obra que com certeza vai entrar para minha lista aí de melhores do ano. Então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!